Olá, boa noite. Eu estava bastante ausente nesses dias. Eu tenho feito uma mudança de rotina na minha vida, buscado fazer, né? Porque eu sempre tentava várias coisas ao mesmo tempo e não conseguia. Até que eu decidi fazer de uma vez, né? Então, a cada momento eu introduziria um novo hábito. Por exemplo, o primeiro hábito que eu introduzi foi o do banho gelado. Talvez algumas pessoas achem exagero, desnecessidade, mas cada um sabe o limite do seu desconforto. Então, por vários motivos, eu introduzi a, o banho gelado. Primeiro, por conta da pele, onde eu moro é bastante seco. E, além de tudo, que eu estou buscando me cuidar mais. E com a pele ressecada, a gente gasta mais tempo e mais recursos tentando cuidar da gente mesmo, né? Então, esse foi o primeiro hábito que eu introduzi. Eu já estou mais de um mês tomando o banho de água gelada, de manhã e de noite, a todo horário. Não foi 100% que eu tomei banho de água gelada, de água gelada, mas umas duas, três vezes eu cheguei a tomar um pouquinho de banho de água morna. Mas, no geral, assim, de uma forma geral, estou tomando banho de água gelada. O que também me ajudou a introduzir o hábito de lavar o rosto. Eu coloquei meu sabonete de lavar rosto e comecei a fazer essa lavagem debaixo do chuveiro. Ainda não tive coragem de lavar o cabelo, eu lavo o cabelo sempre no salão. Mas um passo de cada vez. Então, introduzi o hábito do banho gelado, depois de lavar o rosto, e depois de lavar o rosto, eu vou e passo a vitamina C, hidrato o rosto e passo o meu protetor solar com cor. Então, esses foram os outros hábitos que eu inseri, tanto de manhã quanto de noite. No caso de noite, eu não uso protetor solar, por questões óbvias, né? E, e eu também, após eu passar esse protetor solar com cor, que seria uma base, né? Eu já aproveito e passo maquiagem. Eu passo o pó, o blush, a sombra e um batom. E tenho passado batom vermelho. Eu gosto bastante do batom vermelho. O batom vermelho eu comecei a usar em 2011 e desde então eu vi que ele super combina comigo. Então eu fui loira por 16 anos e hoje eu não sou mais loira. Eu escureci meu cabelo porque eu não tenho paciência, meu cabelo é muito fino e com as mechas, com as luzes, ele fica mais fino ainda, embola bastante. Eu não tenho paciência de lavar o meu cabelo, de pentear o cabelo, de desembaçar, não tenho essa paciência. Então, eu dei um tempo loiro para o meu cabelo também recuperar, porque caiu bastante. Né? Eu tive Covid e meu cabelo caiu muito. Então, agora que ele está retornando, o volume, o cabelo sempre foi muito volumoso, mesmo com o loiro, ele sempre foi bastante volumoso. E tem outro hábito, né? Eu tenho buscado tratar o cabelo, já tem mais de um mês também, toda semana no salão, fazendo o programa capilar com a escova. A nutrição, a reconstrução,
são duas reconstruções, a nutrição mais a hidratação. Então, meu cabelo ficou muito bonito e até cresceu. Cresceu pouco, né? Porque eu também tenho dificuldades de que meu cabelo cresça. Ele sempre cresceu muito devagar, eu não sei porquê, desde criança foi assim. A única fase da minha vida que meu cabelo cresceu foi quando eu estava grávida, que eu tomei aquele suplemento de ácido, né? Me fugiu a memória agora. O suplemento que a gente toma quando está grávida, para não dar uma formação, né, no cérebro do bebê, na medula espinhal. E, e foi aí que, com aquelas vitaminas, meu cabelo cresceu muito. Bom, falei do banho gelado, que eu fiz por opção, aí nisso já puxou a lavagem do meu rosto, a hidratação do rosto, estou utilizando a vitamina C porque eu tenho muitas manchas no meu rosto, porque no meu antigo trabalho eu teve anos que eu me expus muito ao sol. Então, essas manchas foram dessa exposição solar e eu não passava protetor solar, eu nunca passei protetor solar, para ser bem sincera. E agora que eu estou começando com esse hábito de passar o protetor solar, e eu espero que ele continue nesse hábito, né? Então, gente, eu também comecei, além de cuidar do cabelo, do rosto, das unhas, então, o do banho gelado, comecei a me alimentar melhor, eu retirei bastante coisas, como o café, como o açúcar, os carboidratos refinados, e, e estou comendo mais proteína, tomando meu suco verde que eu faço, mas não significa que eu não esteja comendo doce. Eu tenho uma compulsividade por doces, e, mas ela diminuiu bastante. Mas eu tenho. Então, assim, diminuiu bastante essa questão de eu comer os doces. Mas o açúcar em si eu não estou comendo. Também diminui muito o tomar o refrigerante, né? A Coca-Cola. Eu tomo com açúcar mesmo. Eu fiquei 16 anos também sem tomar refrigerante e voltei ano passado, já tem um ano e 2 meses que eu tô tomando refrigerante e eu não voltei mais, não consegui mais. Então, gente, se alguém deixou de tomar refrigerante, não volte mais, porque o açúcar ele vicia. Então, eu tô buscando diminuir gradativamente. Eu compro água com gás e tomo água com gás. E água com gás ela ajuda, né, a dar uma saciada também, justamente por conta do gás também, né? E eu consegui perder 5 quilos do mês passado. É, mês passado eu perdi 4 quilos. Esse mês eu só perdi 1 quilo. Mas eu vou tentar dar uma priorizada essa semana para ver se eu consigo desinchar um pouquinho mais. E alimentação saudável, cuidados com a pele, com o cabelo, tomar banho gelado, melhorar a higiene bucal. Eu tenho muita dificuldade
passar fio dental, mas acaba que, como se diz, tudo é um hábito, né? E também tenho buscado passar mais o fio dental. Eu gosto de escovar bem os meus dentes, sempre foi assim desde criança. Eu tenho e gosto de cuidar bem dos meus dentes. E assim como eu cuido bastante dos dentes dos meus filhos. Então, várias coisas eu introduzi, né? Vários novos hábitos eu introduzi e tenho tentado diminuir bastante as coisas ruins, né? Os hábitos ruins. Além disso, introduzir também a atividade física, a musculação, os exercícios de escada, subida de escada e caminhada. Eu, essa semana passada eu não fui, não fiz atividade física, mas eu vou essa semana agora, procurar ir todos os dias, ou pelo menos umas 3 vezes na semana, que foi o que eu me comprometi para fazer. Mas foram, como eu falei, foram vários hábitos que eu consegui mudar. Mas assim, gente, é, o que eu vim, além disso, né, de todos esses hábitos, eu também introduzi a leitura, o hábito da leitura. E eu já li 134 páginas desse livro, acho que tem umas, não sei se tem um mês que eu estou lendo, fazia muito tempo que eu não lia livros, e eu tenho um Kindle, e eu tenho esse livro que é o Mindset, né? A tradução para o português significa mentalidade. Esse livro, ele fala sobre a mentalidade de sucesso. E até essa página 134 que eu já li, a autora, ela fez vários, ainda fugiu a palavra, ela fez vários acompanhamentos com pessoas para chegar a esse livro dela. Então, é, é como se fosse um livro científico, né? Não sei se eu poderia afirmar isso, ainda não terminei de ler o livro e também agora que eu comecei a ouvir sobre essa questão de mindset fixo, de crescimento. Provavelmente você já ouviu falar sobre mindset, sobre essa mentalidade, né? E a autora, ela basicamente ela fala de duas mentalidades, a fixa e a de crescimento, e que a mentalidade fixa seria aquela que as pessoas elas não querem aprender. Então, a pessoa chega em um determinado estado ou estágio da vida dela, em que para ela se conforma com aquilo e aquilo tá bom, e para ela não quer mais ouvir nada, né? Por exemplo, pessoas que têm muita resistência com a internet, com aprender coisas novas, enfim, seria basicamente isso. E o mindset de crescimento, ele é aquela pessoa que, mesmo diante de dificuldades, ele, ele continua perseverando. Então, seria a perseverança, a persistência de uma pessoa que leva ao sucesso, ao crescimento, pode ser profissional, pode ser
em qualquer área de sua vida, né? Então, ela faz essa conexão dizendo que pessoas bem-sucedidas em qualquer área de sua vida é porque elas têm essa mentalidade de crescimento. Eu, eu não sei se eu já posso criticar o livro, mas pelo, pelo pouco que eu li, eu acredito que a gente não pode generalizar dessa forma, entendeu? Porque não é que uma pessoa que persista, ela vai conseguir atingir o sucesso. De uma forma geral, sim. Mas aquelas pessoas que não têm que não têm capacidade, talvez mental para isso, pessoas que têm, por exemplo, TDAH, um autismo, um, uma superdotação. Então não pode haver essa generalização, porque as pessoas elas têm formação no cérebro diferente. Não sei se eu estou falando besteira, mas é a minha opinião do pouco que eu estou estudando sobre esse assunto e um pouco que eu estou lendo sobre o livro. A gente não pode dizer assim, é porque eu quero, eu vou conseguir fazer. Existem vários fatores para a pessoa conseguir fazer algo. E não basta só essa mentalidade dela de crescimento. Então, tem pessoas que conseguem o sucesso, sim, mas tem pessoas que não conseguem sucesso por motivos alheios à sua vontade. Então, eu vou continuar lendo esse livro e depois eu trago o retorno para vocês. Mas eu, por esse livro, por essa autora, muitas vezes eu sou uma pessoa de mindset fixo. Poucas vezes eu tive mindset de crescimento, mas porque eu acho que não seria assim no caso de não querer aprender ou fazer uma coisa nova. Não sei se eu seria essa pessoa. Segundo essa imagem aqui, o que ele está falando, eu não tenho nenhum dessas. Nunca falei essas frases aí. E de crescimento, realmente, eu penso que aprender nunca é demais. Não basta só dizer que eu vou conseguir, porque não é bem assim. Posso errar, mas vou melhorar nas próximas. Sim, essa aqui de posso errar, mas vou melhorar nas próximas. É difícil. Desafios me motivam, depende do desafio. Vou aprender a melhorar. Não sei o que ele está falando aqui. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a posição. Não consegui mudar a posição do meu vídeo. Ah, tá aqui. Vou aprender para melhorar meu desempenho. É, não sei. Mas, gente, eu fiz esse vídeo para falar para vocês que eu tenho feito mudança de hábitos ao longo desse 1 mês e meio já, e que tem me ajudado bastante, além daquilo que eu já fazia e estou
intensificando mais a questão da limpeza da casa, de me autocontrolar no trânsito, não que eu seja uma pessoa violenta, gente, ou que xingue os outros ou qualquer pessoa. Não, eu sou uma pessoa que internaliza muito. Mas no trânsito eu tô deixando fluir, né? Então, talvez nesses aspectos que eu tenha falado para vocês, talvez eu esteja me tornando uma pessoa de mindset de crescimento. Não sei. Mas vamos lá, gente. Quando eu ler todo o livro, eu vou trazer novas críticas construtivas, talvez, ou com ponto de melhorias. Mas é isso, gente. Obrigada por vocês me assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Beijo.